Oi gente, bom dia, como vocês estão? Hoje é sábado e vou trazer vocês junto comigo para mais um dia. Hoje vai ser um dia de trabalho e estudos. Pela manhã eu vou ficar trabalhando, tem alguns serviços de contabilidade para fazer para algumas clientes. Então agora pela manhã eu vou ficar só trabalhando. Bom, eu acordei, lavei o rosto, escovei o dente, tomei um banho. Aí agora eu tô aqui penteando meu cabelo, já passei desodorante, um perfumezinho. Aí eu vou passar uma pranchazinha no meu cabelo. Nessas partes que ficam meio arrepiadas aqui, que acordam meio arrepiadas. E colocar ele pra dentro. Aí é isso. Aí depois disso eu já vou... Aí eu vou fazer meu devocional. Aí depois vou trabalhar e estudar. Eu vou trazer vocês hoje o dia inteiro comigo. Pronto, pessoal, passei uma prancha aqui rapidinha, coloquei o cabelo pra dentro, ó. Aí ficou assim. Eu fiz o meu cabelo foi quinta-feira, hoje já é sábado, amanhã eu vou lavar ele. Mas aí amanhã de tarde eu faço ele de novo. Mas por enquanto ele ainda tá bonito, gente. Enfim, é isso. Passei a pranchazinha, coloquei ele pra dentro. E agora eu vou fazer o meu devocional. E depois eu vou trabalhar e estudar. Então, pessoal, acabei de fazer o devocional agora, já orei para finalizar o devocional, mas sempre antes de ler a palavra, eu sempre tiro 30 minutinhos de oração, eu dobro meu joelho, falo com o Senhor e tiro meu momento com Deus, sabe? Abrindo meu coração pro Senhor e orando. Aí depois disso, de orar, 30 minutinhos eu venho e começo a ler a palavra. Eu tenho a meta de sempre ler 3 capítulos por dia, mas nem sempre eu consigo. Tem dias, gente, que sendo bem sério, eu procrastino, acabo não fazendo devocional. Mas sempre, os dias que eu não faço, eu tento sempre recompensar. Graças a Deus, ontem eu fiz, ontem de ontem também, ontem de ontem também. Mas assim, tem dias às vezes que eu não consigo. Aí eu orei, aí li a palavra, gente. Aí eu li do capítulo
Ontem eu terminei, eu li capítulo 1, 2 e o 3. Aí hoje eu li o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Aí amanhã eu vou ler o 12, o 13 e o 14. Aí o que eu vou fazer agora? Gente, ignora esses cabelinhos, eu não sei mais o que fazer com eles. Não sei, pessoal. Porque, tipo assim, gente, eu ia passar prancha, mas ele fica alto. Não é, isso aqui não caiu, tá? Esse cabelinho aqui não caiu, não caiu, gente, mas é cabelinho novo que cresce, eu não sei. Mas é cabelinho novo que cresce. Aí daqui a pouco, quando esse cabelinho cresce, aí daqui a pouco, ó, começa a crescer mais cabelinho aqui, aí daqui a pouco esse cabelinho tão gigante. Aí fica tudo pro alto. Mas enfim, tá crescendo. Daqui a pouco esses cabelinhos vão estar grandes e aí acaba, né, esse sofrimento de cabelinhos pro alto. Mas é isso, gente, acabei o devocional aqui. Aí agora eu vou trabalhar. Eu não vou comer nada hoje porque eu tô de jejum. E vou entregar às 2 da tarde o jejum, que eu tô fazendo uma semana de jejum. Aí eu vou entregar às 2 da tarde. Mas normalmente, quando eu faço jejum, eu não falo, né? Eu tô comentando com vocês bem do nada. Mas aí, tipo, eu não vou almoçar agora, só 2 da tarde. Mas normalmente quando eu faço jejum, eu fiz jejum já fiz muito jejum, gente. Várias vezes eu já fiz jejum de 6 da manhã até as 6 da noite sem me alimentar, de fato. Eu já fiz esse jejum por 21 dias, então eu só jantava à noite. Mas aí eu consegui, gente, eu consegui. Mas isso daí já foi uns meses atrás que eu fiz esse jejum. Aí agora, hoje eu senti vontade de jejuar de novo. Então essa semana eu tô fazendo jejum, até porque o meu pastor lá da minha igreja, ele convocou toda a igreja a jejuar. Então eu levantei hoje, né? Eu levantei no domingo passado falando que eu iria jejuar também. Então eu tô cumprindo, né? Então aí eu vou fazer 4 dias de jejum durante essa semana. Hoje é o 3º dia, amanhã, domingo, é o último. Aí é isso. Aí já terminei aqui de ler a palavra. E é isso, gente. Agora eu vou trabalhar. E eu tenho 2 serviços de contabilidade para fazer hoje. 2 serviços de contabilidade para fazer de 2 clientes. E um serviço desses é urgente. Enfim, aí quando eu vou aqui finalizar os serviços, porque eu tô sem meu notebook, gente. Eu preciso urgentemente pegar meu notebook, mas eu tô sem money. Porque, gente, eu tô pagando a faculdade. Então, assim, gente, não tá dando. Aí, graças a Deus, eu consegui um estágio, gente, na Secretaria Municipal de Educação, como estagiária de pedagogia. E aí eu sou mediadora na escola, aqui no meu bairro mesmo. Então eu vou de bicicleta pertinho. Eu estagio na parte da tarde, de 1 às 5, todos os dias, de segunda a sexta. E aí eu ganho dinheirinho, gente, graças a Deus. Mas como ontem foi meu primeiro dia, eu só recebo lá pro final do mês. Então é isso. Aí eu não consegui pegar meu notebook ainda, mas eu tenho a meta de pegar. Eu tinha comprado um tablet, só que o que aconteceu? Eu devolvi esse tablet. Eu comprei um tablet da Apple, então era um iPad. Era um iPad, gente, mas eu devolvi. Por quê? Como eu tinha a meta de só estudar, eu comprei um tablet bem antigo, um iPad antigo, de uma geração antiga, sabe? Porque eu só iria usar o Google e o YouTube para estudar. Só que como eu comprei um iPad antigo, gente, nem o Google nem o YouTube pegava. Eu falei, não, eu vou devolver. Eu me lembro que eu paguei, acho que R$400 esse tablet. Esse iPad. Era antigo ainda, gente. Mas tudo bem. Aí eu comprei pela Shopee e tudo mais, aí eu devolvi. Aí consegui a devolução do dinheiro. Aí eu lembro que há uns meses atrás, quando eu peguei o dinheiro de volta, eu investi em outra coisa. Eu paguei minha faculdade e tudo mais. Mas aí, tipo, eu acabei não comprando mais tablet. Coloquei meu notebook pra consertar, mas até hoje eu não peguei. Porque eu não tenho money, gente, no momento. Só mês que vem que eu vou ter.
Enfim, aí por conta disso eu tô trabalhando no celular mesmo. Então, agora que eu vou trabalhar, eu vou fazer esses 2 serviços de contabilidade e vou ficar utilizando meu celular. Então, eu não vou ter como gravar porque eu vou utilizar meu celular, entendeu, gente? Eu vou utilizar meu celular. Então é isso. Aí depois que eu terminar os serviços, acho que até 3 horas da tarde eu termino os serviços. E aí depois eu começo a estudar até de noite, porque hoje eu tenho o dia inteiro livre. Então, de 3 horas mais ou menos eu vou começar a estudar e vou até umas 9 da noite, 8 e pouca, 9 da noite. E quando der esse horário eu vou correr, porque eu tô correndo, gente, eu tô correndo, comecei a correr e eu não tô correndo pra impressionar ninguém, tá, gente? Eu tô correndo por uma questão de saúde, porque eu tô com vontade de fazer atividade física. A gente ignora o barulho que meu sobrinho tá aqui em casa, tá? Aí ele anda a casa toda, meu sobrinho tem 1 aninho. Aí pega os brinquedos dele, chuta a bolinha. Mas enfim, gente. Aí foi isso. Aí eu comecei a correr, gente, faz 1 mês atrás. Aí, tipo assim, essa semana eu fiz 6 quilômetros e eu tô muito feliz por isso. Aí quando foi depois, 2 dias depois, eu fiz 10 quilômetros. Hoje eu quero correr, caminhar ou correr, gente, porque eu tô fazendo atividade física no geral, sabe? Aí eu vou ficar estudando de 3 horas até umas 8 horas. Aí quando der 8 horas, eu pauso e caminho ou corro. Quando eu caminho com a minha mãe, pra incentivar ela. Quando eu corro sozinha, sabe? Mas essa semana eu já corri 4 vezes na semana já. Aí hoje eu não sei se eu vou caminhar. Ontem eu caminhei. Aí hoje eu não sei se eu vou caminhar ou se eu vou correr. Entendeu? Mas provavelmente eu vou caminhar e correr ao mesmo tempo. Enfim, gente. Porque quando eu caminho com a minha mãe, eu caminho até lá o Campo do Osa. Não sei, vocês não conhecem, mas é um campo aqui perto de casa. Aí eu caminho até lá com ela, aí ela fica me vendo correndo em volta do campo. Aí eu fico correndo em volta do campo, dou umas 5 voltas em volta do campo correndo, 5, 6 voltas. E depois a gente continua caminhando. Eu sempre faço isso. Enfim, gente, é isso. Ou também, às vezes eu corro aqui no quarteirão aqui em volta de casa. Aí é isso. Mas assim, eu sempre corro no quarteirão aqui em volta de casa e de vez em quando eu faço isso também, de correr em volta do campo do Osa. Enfim, gente, é isso. Chega de falação, já tá dando 7 minutos falando. Se deixar eu sou uma matraca, fico falando aqui. Só Jesus. Mas enfim. Simbora, gente. Eu vou trabalhar, depois estudar e depois correr. Oi, pessoal. Ai, gente, coloquei vocês aí porque tá caindo. Mas agora já é de tarde, eu vou estudar. E hoje eu vou estudar língua. Eita. Hoje eu vou estudar língua portuguesa, porque eu sinto que essa matéria é uma matéria que mais tem peso na prova. E é a metade da prova só língua portuguesa, né, gente? Então, assim, língua portuguesa tem muito peso, então eu vou começar estudando por língua portuguesa. Aí, o que eu vou fazer? Pelo que eu vi dessa prova, as matérias de língua portuguesa é bem parecidas com a do EAGS, bem parecidas mesmo. As partes de português tem as questões são muito parecidas com a do EAGS, muito mesmo. Inclusive algumas da especialidade ADM também muito parecida com a do EAGS. Enfim, aí o que eu vou fazer? Pro concurso do EAGS, eu lembro que eu tinha esse caderno, que era o meu caderno de português, que tinha a matéria completa de gramática completa, sabe? Então, assim, gramática eu tenho que mais revisar. E esse caderno aqui, da onde que eu estudei português? Pelo cursinho de português operacional, que era um dos melhores cursinhos, que é um dos melhores cursinhos para português, na minha opinião. E aí, gente, eu tenho a matéria completa, fonética, morfologia, sintaxe, tudo. Vai até a aula 72, gente. Eu assisti todas as aulas desse cursinho e fui anotando os resuminhos de todas as matérias. Então, cai tudo. Então, aqui tem tudo. A transitividade verbal, predicativo, predicado, termos integrantes da oração, verbo, sujeito,
adjetivo, predicado, tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Pronome, advérbio, todas as matérias. Fonética também, tudo, tudo, tudo. Aí tem tudo aqui, então eu vou revisar português, e depois de revisar, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer questões, gente. Eu tenho esse caderno aqui, é um livro, na verdade, que eu ganhei de uma pessoa que tinha passado no concurso da aeronáutica. Aí, na verdade, quem me deu foi a esposa dessa pessoa. Aí, ela é muito fofa, né? Ela, na época, viu que eu estudava pra aeronáutica e me deu, gente, era da minha igreja. Antiga igreja, na verdade. Aí eu tenho esse livro até hoje. E aí, aqui tem tanto a matéria e também as questões, tá vendo? Eu fiz até algumas questõezinhas na época. Aí também tem as questões, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer as questões. E é isso. E aí eu vou fazer isso, gente, eu vou fazer as questões. Vamos lá, fonética. Gente, então, a forma de eu revisar vai ser copiando. Vai ser tipo assim, vai ser eu lendo o conteúdo de novo, me auto-explicando e passando para um outro caderno novo que eu comprei, só para isso, né? Para português, para EOAP. Então, vai ser eu lendo, entendendo, me auto-explicando e passando tudo aquilo que eu entendi pro meu caderno novo. Porque assim, na hora de revisar, ele vai ser mais fácil de revisar. Enfim, é isso. Eu tava estudando essa semana também pra EOAP, aí eu comprei um outro caderninho pra matéria específica. Eu tenho quase certeza que não vai caber todos os resumos aqui nesse caderninho, porém, depois, quando acabar esse, eu compro outro. Aí, na matéria específica, eu comecei estudando por gestão de pessoas e administração pública. Aí, de administração pública, eu comecei já fazendo um resuminho. Só que aí, o que acontece? Gente, para matéria específica, eu simplesmente tenho 5 apostilas para estudar da matéria específica. Como é que eu vou estudar? Gente, 5 apostilas. Então, o que eu fiz? Eu comecei lendo, esse aqui é a apostila só de administração pública. Aí eu comecei lendo, gestão de pessoas é outra apostila. Aí, enfim, aí eu comecei lendo a apostila de ADM pública, né, que eu comecei estudando por essa matéria. Aí eu fui fazendo resuminho, só que eu falei, gente, como é que eu vou fazer resumo desse trambolho gigante? Fora que ainda tem 5 outras apostilas. Aí eu falei, não, como é que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, na hora de revisar, vai ser mais fácil revisar pelo quê? Pelo resuminho, do que ter que revisar nesse trambolho aqui. Fora as outras 4, 5 apostilas que tem ali. Aí eu pensei assim, é melhor fazer o resuminho. Mas quando eu tava fazendo o resuminho, eu vi que tava demorando muito. Porque a apostila é gigante, então tem que avançar, né? Aí eu comecei a estudar. Aí comecei fazendo resuminho, depois eu deixei o resuminho de lado. Pra matéria específica, pra português tá tranquilo. Português eu posso fazer resuminho tranquilamente. Agora pra específica tá difícil. Aí eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar
Administração Pública e Direito Financeiro, o AFO, né? Aí, ó, comecei, aí eu fui avançando, tá vendo? Quando eu deixei o resuminho de lado, eu fui avançando. E foi isso. Aí, vou explicar pra vocês um pouquinho do que eu tava estudando essa semana sobre administração pública. Então, gente, enquanto eu estava estudando para o EAGS, eu escutava muito esse termo, né? Despesas de capital, despesas correntes. E o que é despesas de capital? Despesas de capital são despesas da administração pública que visa a expansão do governo. Por exemplo, a construção de uma escola, a construção de uma rodovia, a construção de uma ponte, visa a expansão do governo. Então, as operações de crédito, só pode custear despesas de capital. E a gente tem dois tipos de despesas de capital e as despesas correntes. As despesas correntes visam a manutenção do governo. Por exemplo, a manutenção de uma escola, a manutenção de uma creche, de uma ONG, o pagamento dos salários dos funcionários públicos. Tudo isso é a manutenção do governo. Então, manutenção do governo, despesa corrente. Manutenção, expansão do governo, despesa de capital. Ok? E aí, as operações de crédito só podem custear despesas de capital. Isso aí já pode ser uma questão de prova, hein? Aí, enfim, gente, aí eu comecei estudando por isso, sabe? Que a administração pública a gente começa a estudar um pouco sobre AFO, a gente começa a estudar um pouco sobre direito financeiro, e tudo isso voltado para administração pública, para o governo, entendeu? Aí, enfim, aí eu fui estudando alguns princípios também, funções do Estado, várias coisas, gente. Aí eu comecei fazendo resuminho. Aí que a gente começa a estudar sobre a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual do Governo, a LOA também, Lei Orçamentária Anual. Então a gente começa a estudar praticamente isso, entendeu? A LRF também, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma das principais leis, uma das leis mais importantes do direito financeiro, que rege todo o direito financeiro, inclusive. Enfim, aí eu comecei a estudar a matéria de específica, mas hoje eu vou estudar português. Então eu vou revisar toda a matéria de português. Toda a matéria de português hoje eu vou revisar. Aí eu vou revisar dessa forma como eu falei pra vocês. Vou lendo tudo, me auto-explicando, porque é bom a gente falar em voz alta. É bom a gente falar em voz alta porque é uma das formas mais eficientes de aprender. A gente se auto-explica, fala em voz alta e passa pro caderno tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, revisando, na verdade, que eu já estudei isso aqui, mas revisando de português. Aí depois disso, eu peguei esse caderninho meu, que é um caderninho que eu utilizo para duas coisas. É uma agendinha que eu comprei, é um caderninho que eu utilizo para duas coisas. Que nessa primeira parte, nessas primeiras folhas, eu separei para poder colocar aqui todas as informações dos meus clientes que eu tenho de contabilidade. Os serviços que eu faço, então as informações deles, que eu não deixo nada no meu celular por segurança, porque é muito perigoso, então eu não deixo nada no meu celular por segurança. Então as informações dos clientes eu faço tudo nesse caderninho, CPF, tudo, gente, até senha do golpe, tudo. Aí eu deixo nesse caderninho aqui. Aí, as primeiras folhas eu separei para colocar as informações dos clientes de contabilidade.
Aí, a partir dessa folha aqui, eu deixei pra organizar as coisas do concurso público. Então, aqui eu coloquei todas as matérias que caem na EOAP. E aqui, ó, como depois de revisar eu vou fazer questões, aí eu vou colocando, por exemplo, número 1. Aí eu vou colocar letra A, número 2, letra B. Aí depois eu vou corrigir pra ver quantas eu acertei. Porque depois de eu estudar, de revisar essas matérias, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma prova antiga e vou fazer só a parte de português por enquanto. Mas a parte de português é bastante questões, tá, gente? É praticamente a metade da prova só português. Aí é isso. Enfim, gente, chega de canção, bora começar os estudos. Gente, tô estudando aqui e esse caderno aqui tá todo embolado as coisas, né? Minha letra tá feia. Aí por isso que eu tô passando também pra esse caderno aqui, pra já deixar mais bonitinho o meu caderno de gramática. Porque esse aqui pode servir pra mim estudar pra qualquer concurso, né? Mas esse aqui é mais voltado pra área militar mesmo. Mas enfim, gente, essa parte de fonética, tem pessoas que acham que é muito fácil. Pode até ser, mas as regrinhas, gente, pra poder gravar tudo, olha, é bem difícil. O negócio não é nem que seja difícil, sabe? A dificuldade da matéria, mas o negócio é gravar. Por exemplo, a acentuação gráfica. Gravar todas as regrinhas de acentuação gráfica. Gente, lembrar tudo na hora da prova, todas as regrinhas é bem complicado. Então, gente, eu comecei estudando fonética, né? Aí, fonética vai estudar a correta pronúncia das palavras, né? Fonema. Fonema é o som da fala, né? Lá na frase, na palavra. E aí também vai falar da tabela das tonicidades, que o A vale 4, O vale 3, E vale 2 e U vale 1, para saber se aquela letra ali é vogal ou semivogal. Se for na frase, pra gente saber, quer dizer, na palavra, pra gente saber qual é a mais forte, qual é a mais fraca. A mais forte é a vogal, a menos forte é a semivogal. Há encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo, isso aqui é as coisas bem básicas que a gente estudou bem lá no fundamental. Mas que na prova também faz diferença. Isso cai muito, tá, gente? Isso despenca na prova da aeronáutica. Enfim, principalmente isso sobre vogal, semivogal, despenca. Aí ditongo crescente, ditongo decrescente, ó, ditongo crescente é quando começa com semivogal e depois vai para vogal, para mais forte. A decrescente é quando começa por vogal e depois vai para mais fraca, que é a semivogal. Enfim, é isso. Aí tô continuando aqui. Agora eu tô na aula 10, acentuação gráfica. Aí eu tô me auto-explicando aqui e passando pra cá. É isso. Mas essa parte aqui de acentuação gráfica não é difícil, mas gravar todas as regrinhas de acentuação gráfica, gente, meu Deus. Acentua-se I, U quando o hiato seguido não de S. Gente, eu acho que até hoje a regrinha que eu mais lembro é da oxítona. Acentua a, a palavra terminada em A, E, O, em, ENS. Isso aqui eu nunca esqueci. Ai, meu Deus. Proparoxítonas todas são acentuadas. Paroxítonas aí ao contrário das oxítonas. Só lembrar. Paroxítonas ao contrário das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS são acentuadas. Paroxítonas, aquelas terminadas em A, E, O, em, ENS, não são acentuadas. Ou seja, praticamente todas são acentuadas, as paroxítonas, exceto aquelas terminadas em A, E, O, em, ENS. Já oxítonas, ao contrário, são acentuadas, terminadas em A, E, O, em, ENS. Enfim,
Assim, não é difícil, mas, gente, todas essas regrinhas aqui, olha, lembrar de todas na hora da prova é bem fácil, vou te falar. Tem gente que fala que essa parte é muito fácil, pode até ser, mas na hora da prova lembrar todas essas regrinhas, olha, é uma maravilha. Mas é isso, gente, por agora a gente tá aqui, daqui a pouco a gente vai evoluindo, vai na parte do sujeito, vai na parte de sintaxe. Ai, meu Deus. O que cai muito na prova também é transitividade verbal, gente. Essa parte aqui, ó. Cadê? Isso aqui. Transitivo direto, transitivo direto. Isso aqui, gente, olha, eu estudei no português operacional, mas sabe o que me salvou para conseguir entender essa matéria? E assim acertar várias questões dessa na prova? Vai lá no canal do Pota Concurseiros aqui no YouTube. Gente, eles têm vídeo aulas só de transitividade verbal e vários outros conteúdos também de português. Gente, como que as videoaulas desse canal me ajudou muito, principalmente para acertar questões de transitividade verbal na prova. Se o verbo é transitivo direto, indireto. Porque assim, na prova da aeronáutica não vai cair coisa fácil, não. Vai cair coisa para confundir a tua cabeça, para te deixar confundida, para você ter confusão, entendeu? Para na hora você não saber. Porém, gente, as aulas desse canal no YouTube, Pota Concurseiros, me ajudou muito em português. Não só o português operacional, mas vai lá no canal do Pota Concurseiros, que me ajudou demais, demais, demais. Enfim, é isso. Porque eu lembro que na prova de aeronáutica, eu não conseguia ser aprovada em português, não. Todas as vezes que eu fiz a prova de aeronáutica, eu sempre fui aprovada na específica. Tipo assim, eu acertava 40 e poucas questões, tipo de 60, acertava 40 e poucas questões. Agora, português, eu nunca conseguia ser aprovada, não. Em português, eu nunca conseguia. Eu lembro que no meu último ano, eu consegui ser aprovada em português. Por causa de quem? Por causa desse canal do Porta Concurseiro, gente. Porque eu fui maratonando as videoaulas deles. Porque assim, mesmo depois de eu ter estudado português, isso aqui tudo, eu ainda não conseguia ser aprovada em português, não conseguia. Aí depois que eu fui no canal do Porta Concurseiros, fiquei vendo bastante videoaulas deles falando sobre transitividade verbal e dos assuntos que mais caem, gente, eu consegui ser aprovada em português. Na aeronáutica, de 40 questões, acertei 20 e poucas. Mas pelo menos eu consegui, né? Por causa do canal do Pota Concurseiros. Vai lá, gente. É muito bom esse canal, indico. Pra português. Enfim, gente, chega aqui de falação. Chega de falação. Vamos embora, continuar. Gente, não podia ser assim. Não podia ser assim. Ó, proparoxítonas, todas são acentuadas. Não podia ser. Todas podia ser igual essa regra aqui. Essa aqui é fácil de lembrar. Todas são acentuadas. Pronto, acabou. Mas não, gente. Fica aqui essa dificuldade. Pronto, pessoal. Terminei aqui a revisão de fonética. Agora eu vou pra morfologia. Aí vai começar a falar sobre tema, diferença de raiz e radical, desinência, derivação, composição, essas coisas assim. Mas antes de eu revisar isso aqui, eu vou dar uma pausa, gente. Será que eu vou conseguir revisar isso aqui tudo hoje? Não sei. Mas se eu não conseguir, depois eu finalizo. Aí eu faço as questões das matérias que eu já revisei. É isso, mas eu vou tentar finalizar tudo hoje, mas não sei se eu vou conseguir. Qualquer coisa amanhã eu termino a revisão. É porque assim, eu já sei, né? Como eu já sei, eu já estudei isso aqui durante 5 anos, então eu já sei. É mais revisão mesmo, gente. Então, na hora de revisar, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Entendeu? Na hora de revisar, por exemplo, tema. O que é o tema? O tema é radical, mas é vogal temática. Então, o que é o radical?
esse daqui, ó, cante. E o A é a vogal temática, entendeu? Aqui, o I é a vogal temática. É tranquilo, entendeu? Enfim. Essa parte aqui de derivação e composição cai bastante na prova também. Eu tenho que dar mais uma atenção pra essa matéria aqui também. Enfim, mas agora eu vou dar uma pausa, gente, porque eu acho que eu tô aqui há 2 horas já. Aí eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco eu começo morfologia. Meu Deus, tá tudo embolado aqui, senhor. Enfim, é isso. Gente, tô aqui fazendo algumas questões, fiz até 16. Eu acho que eu vou fazer até 20, porque eu tenho que correr, né? Caminhar, na verdade, hoje eu vou caminhar, porque eu já corri a semana inteira, gente. Aí hoje eu vou descansar, eu vou só dar uma caminhada junto com a minha mãe. Mas aí já tá quase dando o horário de correr, né, de caminhar. Aí eu vou fazer só até a 20, aí depois eu corrijo. Mas enfim, assim, eu peguei uma prova antiga, que é do ano passado essa prova, na verdade. Eu não tô achando as questões tão difíceis não, tá, gente? E é nível oficial. Ó, por exemplo, isso aqui é de transitividade verbal, que eu falei com vocês. Ó, aqui tá falando, associe as colunas relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal. Ó, e tá falando transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto. Ó, aqui no terceiro, ó, verbo intransitivo, eu já sei que é a 4. A palavra é ler. Eu sei que essa palavra ler é um verbo intransitivo, porque, por exemplo, não pede complemento. Quem lê, lê. E pronto, acabou. Então é intransitivo. Tá. Ó, então vamos lá para a primeira palavra, realiza. Quem realiza, realiza alguma coisa. Então é verbo transitivo direto, certo? Então eu sei que nessa segunda aqui, ó, é realiza. E nessa terceira, verbo intransitivo, é 4. Então fica assim, 4. Tá. Vamos ver o primeiro agora. Qual que é o indireto? Aí tá, vamos pro próximo, 2. Discordavam. Discordavam tá aqui, ó. Os especialistas em tecnologia discordavam. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Tem a preposição aí. Então, esse aqui é o indireto. Então, fica 2, 4 e só vai sobrar o 3. Então, eu coloquei A, 2, 4, 3. Eu não tô achando difícil, mas ainda vou corrigir pra ver se é isso, né? Não tô achando tão difícil, não. Essa aqui tá bem tranquila, gente.